Solicito ao primeiro secretário, vereador Jean Carlos Lopes, que por gentileza assumir a primeira secretaria e proceder à chamada dos senhores vereadores e vereadora para a nossa sessão ordinária. Ana Carina Pirilo, presente. Antônio Lino da Silva, na presidência. Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha. Vereador Carlos Evaristo. Vereador Carlos Zucareschi. Vereador Cláudio Kilmiak. Vereador Clodoaldo de Moraes. Vereador Emerson Hong, presente. Vereador Chico Bezerra. Vou mostrar para você. Vereador Iduígues Ferreira Martins. Vereador Jean Lopes, da primeira secretaria. Vereador Juliano Abe, presente. Vereador Marcos Furlan. Vereador Mauro Araújo. Vereador Carlos Evaristo da Silva, presente. Vereador... Já mandei. Tudo bem? Vereador Odete Rodrigues Alves. Vereador Olímpio Tamiyama. Vereador Pedro Hideki Komura. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira, presente. Vereador Sadal Sakai, presente. Vereador Roberto Valença Lima. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Carlos Zucareschi, presente. Vereador Rubens Benedito Fernandes Ubibo, presente. Vereadora Vera Rainho. Pela ordem, senhor presidente. Solicita a vossa excelência. Solicitar ao primeiro secretário, anotar a presença do vereador. Vereador Iduígues Ferreira Martins, presente. 13 dos senhores vereadores. E o vereador Caio Cunha, presente também, senhor presidente. 14 dos senhores vereadores se encontram presentes, senhor presidente. 15 dos senhores se encontram... 16. Vereador Pedro Komura, vereador Odete Alves Souza. 17 presentes, senhor presidente. 17 senhores vereadores encontram-se presentes. Acório regimental, pedindo a proteção de Deus, declara abertos o trabalho da presente sessão. Queria agradecer os internautas que nos acompanham nesse instante, as pessoas que estão aqui na galeria, na tribuna de honra que nos acompanham, os senhores, a imprensa de um modo geral, os senhores vereadores e vereadoras, funcionários desta casa, muito obrigado a todos. Solicitar ao primeiro secretário, o primeiro secretário dessa casa, o vereador Jean Lopes, está solicitando ausência por alguns segundos para buscar um documento em seu gabinete. Solicitar ao vereador Caio Cunha para assumir a primeira secretaria e proceder à leitura dos papéis constantes do expediente sem que independe de deliberação. Senhor presidente, consignar minha presença. Solicitar ao primeiro secretário anotar a presença do novo vereador Marcos Furlan. Consignado, presidente, vereador Marcos Furlan. Papéis independentes de deliberação. Prefeitura Municipal comunica o recebimento das moções número 64, 65/15 e dos requerimentos de número 193, 194, 195/15 de autoria dos vereadores Caio Cunha, Marcos Furlan e Pedro Komura e informam a ciência dos referidos trabalhos pelo senhor prefeito. À disposição dos senhores vereadores, especialmente os vereadores citados pelo primeiro secretário. Obrigado. Atas de número 5.948 a 5.951 das sessões ordinárias de 1/7 de 2015 a 14/7 de 2015 e da sessão extraordinária de 8/7 de 2015. À disposição dos senhores vereadores, enquanto sobre a mesa da presidência. Papéis dependentes de deliberação. Mensagem GP número 274 de 2015, de autoria do prefeito Marco Aurélio Bertaioli. Considerando
a GP número 255, de 16 de junho de 2015, foi submetido ao elevado e criterioso exame de Vossas Excelências e à soberana deliberação do plenário dessa augusta Casa Legislativa o projeto de lei número 78/15, que dispõe sobre a desafetação do bem público de uso comum do povo, transferindo para a categoria de uso dominical. Autorização ao Poder Executivo para outorgar o Grêmio Recreativo Cultural Águia de Prata, concessão administrativa de uso do imóvel que especifica e dá outras providências. Autoria do vereador Marco Aurélio Bertolli, do prefeito Marco Aurélio Bertolli. Coloco em discussão a solicitação do Poder Executivo solicitando a retirada de um projeto nesta casa. Está em discussão. Encerrado são os vereadores. Encerrado são em votação. Os vereadores que forem favoráveis, mas como se encontra. Está aprovado. Com aprovação, está retirado o projeto número 70, projeto de lei do 78/2015. Eu consegui a presença do nobre e amigo vereador Olímpio Osamu Tomiyama. Requerimento de número 204/2005. Requeiro a mesa diretiva desta casa, obedecidas às formalidades regimentais, ouvido do outro plenário, a inclusão na pauta dos trabalhos da presente sessão ordinária do projeto de lei complementar número 06/2015, a qual apresenta os pareceres necessários. De autoria deste vereador Caio Cunha, Partido Verde. Coloco em discussão o requerimento de número 204/2015, de autoria do vereador Caio Cunha. Está em discussão. Encerrado são em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permanecem como se encontram. Está aprovado. Com aprovação, passa a fazer parte da ordem do dia o projeto de lei complementar número 6/2015. Indicações de número 683 a 686/15. Coloco em discussão as indicações já lidas pelo primeiro secretário. Pelo primeiro secretário, está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permanecem como se encontram. Está aprovado. Conseguindo a presença do vereador Cláudio Miak. Senhor presidente, não existe mais papéis para o expediente. Não havendo mais documento secretário do expediente, o primeiro vereador inscrito para falar é o vereador Jean Carlos Lopes. Ele não está presente. O primeiro vereador na lista é o vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Vossa Excelência está com a palavra. Para mim, senhor presidente, eu era o segundo, porque o vereador Jean Mas o Lopes vereador estava Jean inscrito pediu primeiro. aos vezes para ir até a sala buscar um documento. Não, mas tudo bem. Senhor presidente, senhores vereadores, é rápido minha fala hoje. Eu só queria aqui tornar mais público e parabenizar até. É óbvio que ele não está presente, mas deve estar vendo a pessoa do Rogerinho, o qual, vamos dizer assim, carrega com muito orgulho a equipe de futebol de amputados de Mogi das Cruzes. E neste final de semana, estava presente também o vereador Sadal Sakai. Nas dependências do SESI Mogi das Cruzes, foi realizado o Campeonato Brasileiro de Futebol de Amputados, onde, vereador Caio, tinha representante de Natal, equipe de Natal do Rio Grande do Norte, duas equipes de Goiás, uma equipe de Goiânia, outra do Vila Nova, equipes do Rio de Janeiro, equipes de Minas Gerais, e a única coisa que eu fiquei até um pouquinho chateado, senhor presidente, foi não tinha uma cobertura da imprensa, nadinha, nem um fotógrafo sequer da imprensa fazendo essa cobertura nas dependências do SESI. E veja, senhor presidente, nós que fomos medalha de ouro, né? Primeira equipe nos Jogos Pan-Americanos, né, que foram no Canadá esse ano, no futebol, nos jogos de pessoas com deficiência. E aqui em Mogi das Cruzes é feito um campeonato brasileiro de futebol de amputados
e não temos assim uma divulgação mais ampla, uma divulgação mais, até em certo ponto, merecedora desse pessoal, que aqueles que veem o trabalho deles, veem o esforço deles, e ver como eles praticam o esporte, é difícil até às vezes olhar e ver que nós com 2 pernas, 2 braços, e eles às vezes com uma perna, normalmente com uma perna só ou um braço, participam com tanto empenho de uma prática esportiva. Então eu queria deixar aqui, e aos corintianos, né, dizer que a equipe do Mogi Corinthians de amputados é que foi a campeã dessa etapa do Campeonato Brasileiro de Futebol de Amputados. Era só o que tinha, e transmitir para ele o vereador Furlan. Pois não, vereador Furlan. Vereador Protássio, parabéns por trazer aqui esse evento que foi realizado na nossa cidade. Eu, no meio do ano passado, eu participei da abertura da Copa Brasil dos Amputados, que também recebeu inúmeras equipes. E nesse evento de sábado eu não pude comparecer, mas soube que foi um sucesso, e gostaria de exaltar todo o trabalho aí das pessoas envolvidas, principalmente o capitão do time, o Rogerinho, que é um abnegado do esporte, é uma pessoa que trabalha bastante e consegue envolver clubes, equipes, a comunidade dos amputados nessa questão. É muito legal, é muito importante, e também exaltar sempre os títulos que Mogi está conseguindo no paradesporto e também com o futebol dos amputados. Então, parabéns aí por trazer à luz esse evento aqui à nossa casa. Nós acreditamos que precisa de um grande apoio aí da imprensa, um apoio sempre presente da Secretaria de Esportes, para que esse esporte, para que o paradesporto e o esporte na nossa cidade desenvolva cada vez mais. Obrigado, vereador. E salientando aqui também que estava presente o secretário de Esporte, Nilo Guimarães, que deu a abertura do campeonato, e salientar mais que esses homens fazem um trabalho digno e merecedor de toda a atenção do nosso município. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. Concedo a palavra nesse instante ao novo vereador Eduígues Ferreira Martins. Depois, na sequência, é o vereador Jean Carlos Lopes. Boa tarde, senhor presidente. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, boa tarde. Os internautas que nos acompanham, boa tarde. A imprensa. Senhor presidente, eu volto à tribuna para falar com tristeza da Vila Estação. Vossa Excelência conhece muito bem aquele bairro, e que os moradores receberam um presente no último final de semana. E o presente foi uma notificação judicial para contestarem um pedido de reintegração de posse com liminar da Prefeitura Municipal. Cerca de 30 moradores já foram notificados para responderem a uma ação judicial movida pela Prefeitura Municipal. Está aqui as alegações da Prefeitura contra aqueles moradores da Vila Estação, moradores que já vivem numa situação lamentável, triste. Quando não é alagamento, são outros problemas que afligem aqueles moradores. Um grupo ouviu a prefeitura, estão em barracos de madeirite, aguardando a construção de um imóvel. Aliás, com certeza com essa chuva, esses que eu chamo de barracos de madeirite devem estar inundados. E foram presenteados então com a ação da Prefeitura Municipal para retirá-los daquele local. Pois não, vereador Protássio?
Ô, vereador, Vossa Excelência traz a essa casa um pedido de reintegração de posse feito pela Prefeitura. Vossa Excelência podia, assim, esclarecer um pouco mais, né, presidente? Dizendo no que está embasado, né? No que a Prefeitura se basa para pedir essa reintegração de posse. Porque quem vai resolver isso aí não será nem a Prefeitura e nem eles. Quem irá resolver, pelo menos o conhecimento que eu tenho, será a Justiça. Então a Justiça é que deverá decidir se a Prefeitura terá razão, embasado no que ela está pedindo essa reintegração de posse, e a Justiça que deverá definir isso, né, vereador? Acho que podia esclarecer um pouco mais, né, senhor presidente? Sem dúvida, vereador, não há problema e mais adiante eu ia abordar esse tema. Agora, nós aqui não estamos, nós fazemos política com gente, com ser humano. A letra fria da justiça é uma coisa. Agora, o que tem lá são pessoas. São crianças, são mulheres, são adultos, são velhos, que estão lá há dezenas de anos. Dezenas de anos. Quem conhece a Vila Estação em Mogi das Cruzes, sabe que a Vila Estação existe há dezenas de anos. E agora, porque a Prefeitura diz que vai passar lá uma via, ela diz que é terra pública. Agora é terra pública. 30 anos lá morando, não era terra pública. Não reivindicava a posse da terra. Vossa Excelência aborda o tema, e o que está colocado aqui, o pedido de reintegração de posse, com liminar, ou seja, antes de julgar o mérito já, arrancar as pessoas de lá, alegando que é terra pública. Agora, não era terra pública há 10 anos atrás? Não era terra pública há 20 anos atrás? Não era terra pública há 30 anos atrás? Não era terra pública quando foi fazer o viaduto de Brás Cubas? Que esse vereador estava lá junto com o povo, e o prefeito Valdemar queria passar o viaduto sobre a vila. Ele alterou o traçado do viaduto para deixar a Vila Estação lá. Então, naquela época, não era terra pública. E hoje é terra pública. Porque um grande empreendimento imobiliário vai ficar ali do lado. E uma grande avenida, que é Guilherme Jorge, vindo de Jundiapeba para cá, vai ficar ali do lado. De uma hora para outra, se transformou em terra pública. Muito interessante. Então esse vereador discute o que está aqui no processo, mas discute também o que está atrás do processo. O que está atrás do processo? Por que antes de todas aquelas terras não fazerem parte de um grande empreendimento imobiliário, não se discutia que era terra pública? Porque antes de uma avenida que vai valorizar aquela área, não discutia que era terra pública. E agora é terra pública. E agora é terra pública. E ingressou na justiça para recuperar uma terra pública que os moradores estão lá há mais de 3 décadas. Então, senhor nobre vereador Protássio, o que diz aqui é que é terra pública. Mas o poder público tem que ter sensibilidade para perceber, e é uma política nacional, de urbanização de áreas como aquela, de manter as pessoas no lugar e transformar aquilo que é terra pública em terra de interesse social. Ao invés de ingressar para pegar pela letra fria da justiça e arrancar as pessoas de lá, por que não urbaniza e mantém as pessoas lá? Por que não altera o traçado da via, como o prefeito Valdemar fez há 20 anos atrás, quando o viaduto de Brás Cubas ia colocar os seus pilares no meio da Vila Estação, e o prefeito Valdemar preferiu alterar o traçado do viaduto e pegar pedaços de fábrica, ao invés de tirar as pessoas de lá. Aí que eu acho que se chama, vereador, sensibilidade social. Aí é o que eu acho, vereador, que chama olhar primeiro para as pessoas e depois para os empreendimentos. Porque a via, ela pode fazer uma curva. Agora as pessoas arrancadas de lá vão para onde? Ficar naqueles barracos depois do rio lá, como estão hoje, há quase 1 ano ou mais de 1 ano, com água podre em volta.
Então, a indignação desse vereador é com a falta de sensibilidade. A falta de sensibilidade do Poder Executivo. Para os internautas que nos acompanham, o vereador Chico deu um pulo, já está de pé, não aconteceu nada, graças a Deus. Foi um degrau, mas ele deu um salto mortal também, ele aproveitou a oportunidade. O vereador Chico está bem. Calmado aí então o plenário. O vereador Chico está ótimo, graças a Deus. Senhor presidente, então para concluir a fala desse vereador, eu quero aqui lamentar a atitude do Poder Executivo de não ter sensibilidade social. Não ter sensibilidade social com as famílias da Vila Estação. Ingressar na justiça para arrancar essas famílias. Agora eu espero que o juiz que vai julgar essa ação tenha sensibilidade e mantenha aquelas famílias lá, porque são décadas que elas estão naquele local, e altere o traçado da via ou tome outra medida, mas não retire aquelas famílias daquele lugar, e sim, urbanize a Vila Estação e dê um tratamento humano e digno para aquelas famílias. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. Concedo a palavra nesse instante. E a questão do degrau ali, solicitaram ao primeiro secretário dar a presença do novo vereador, Clodoaldo de Moraes. Concedo a palavra nesse instante ao vereador Jean Carlos Lopes. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, a minha fala é bem rápida. Me inscrevi para comentar sobre um assunto importante na cidade de Mogi das Cruzes, e queria que, se possível, nossos cinegrafistas pudesse apresentar aqui ou aproximar o zoom da filmadora para que saia com bastante nitidez na internet a 15ª Feira da Saúde, que vai acontecer de 12 e 13 de setembro, das 8 às 17 horas, na Policlínica, que é a sede do Centro Acadêmico de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes, Dr. Cláudio. Acho que o Dr. Cláudio, quando foi secretário também da Saúde, deve ter recebido colegas e estudantes de medicina para que a secretaria pudesse também fazer parceria. Certamente deve ter tido contato. E hoje veio em meu gabinete a presidente do Centro Acadêmico de Medicina, a Marina, e ela pediu para que eu pudesse apresentar e informar a todos os colegas, se for possível, os colegas divulgarem em suas redes sociais, para os seus amigos e para a cidade, dos serviços de medicina que vão ser feitos. Vereador Odete, como se fosse um mutirão, onde vai ter lá vários testes, né, de glicemia, isso, todos eles. Eu estou aqui, inclusive, com uma lista aqui, vereador Protássio. Até otorrino vai ter. Vai ter otorrino, oftalmologista, cardiologista. Vários médicos aqui da rede de Mogi das Cruzes vão doar 2 dias através do Centro Acadêmico, Mauro. Nós já fizemos isso lá no UBC quando éramos estudantes, mas de outra forma. Então, vários médicos vão doar sábado e domingo
no dia das 8 às 17, Chico Bezerra, para a Feira da Saúde. E que a Universidade de Mogi das Cruzes vem patrocinando ao longo desses 15 anos. E o Centro Acadêmico serve também de um bom motivo para que aqueles estudantes possam ter contato direto com a comunidade e com a sua profissão, que é a área da medicina, que é uma área bastante carente e que necessita sempre ter eventos como esse. Então a Câmara Municipal também parabeniza aqui o Centro Acadêmico de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes por este importante evento. E eu quero citar aqui quais são, deixa eu pegar aqui, quais são todos os que a presidente Marina Pacheco, os atendimentos que vão ser. Vai ter vacinação, auferição de pressão arterial, exame de diabetes, cardiologia, psicologia e psiquiatria, orientação em pneumologia, ambulatório neurológico, atendimento geriátrico, acupuntura, pediatria, exame de urina tipo 1, exame para tipo sanguíneo, exame do Papa Nicolau, otorrinolaringologia, ultrassom de mama, olha que legal, abdômen total, pélvico, tireoide, transvaginal e próstata, somente com pedido, esses no caso somente com pedido médico. Odontologia, orientação, postura e alongamento, plantão de dúvidas sobre INSS e perícia médica, oficinas de, aí vai ter também a parte cultural, que é oficinas de arte e dança, oftalmo, gastrologia, ortopedia, enfim, vários exames que vão, aqui também tem retirada de cisto, unha encravada, verruga, corte de cabelo, enfim, várias atividades. E aqui nós não podíamos deixar de não poder divulgar, senhor presidente, sobre essa importante ação social que o Centro Acadêmico de Medicina faz. Eles têm feito isso ao longo dos 15 anos, já é uma tradição, né? Quem é médico e quem trabalha na área da saúde sabe que nesse período de setembro o Centro Acadêmico promove esse encontro, essa grande feira de saúde, e que para atender a cidade, atender os mogianos e até mesmo da região do Alto Tietê. Não fica aqui somente reservado aos mogianos, mas sim para toda a comunidade do Alto Tietê. Então, parabenizar o Centro Acadêmico de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes por este importante acontecimento. Obrigado, senhor presidente. Essa presidência que agradece. Não havendo mais nenhum dos seus vereadores inscritos para falar no expediente. Não, pela ordem, senhor presidente. Falar pela ordem do vereador Francisco Moacir Bezerra. Eu só queria fazer Bom, primeiro, agradecer a preocupação dos amigos pelo infortúnio que tive ali de ter pisado em falso e ter caído. Mas, graças a Deus, na hora que eu estava caindo, me lembrei do meu ombro, eu protegi o meu ombro, porque mais uma cirurgia não daria. Então, eu quero agradecer, realmente eu vi a preocupação no rosto de cada um de vocês, e agradecer. Dizer o seguinte, que nós fizemos alguns pronunciamentos, presidente, em algumas sessões passadas, e hoje ficou pronto um documento que nós gostaríamos, que se Vossa Excelência pudesse, logo após a sessão, a gente reunir ali uns 10 minutos para a gente discutir esse documento, e aqueles vereadores que queiram assinar e que quiserem assinar, para a gente poder mandar esse documento para a prefeitura, no sentido de que dá a possibilidade do prefeito atender essas reivindicações da Câmara Municipal de Mogi. Então, só gostaria de fazer esse pedido a Vossa Excelência, e logo depois da sessão, pudesse se reunir ali com os vereadores, todos os vereadores, seria importante para todos nós. Eu que agradeço. Então, oficialmente, gostaria de fazer uma solicitação aos colegas vereadores e vereadoras. Assim que terminar a sessão, nós faremos uma reunião aqui na sala ao lado, a pedido dos líderes dessa casa, feito pelo nome do vereador Dr. Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Pois não, vereador Mauro. Senhor presidente, ainda dá tempo de se inscrever no expediente? Dá tempo, Vossa Excelência. Então, eu gostaria, senhor presidente. Então, escreveu o nome do vereador Mauro Claudino de Araújo, perdão. Mauro Claudino de Araújo. Vossa Excelência está com a palavra por 10 minutos. Senhor presidente, nobres pares, o que me traz a fala, senhor presidente, é um assunto que está tomando conta do cenário mundial, e a gente parece
que nós aqui somos pequenos demais, vereador Caio Cunha, para discutir esse tema. Mas o mundo vem vivendo, senhor presidente, uma crise existencial da raça humana, com a crise dos refugiados da Síria, e não somente da Síria, da Libéria, do norte da África, de parte do Oriente Médio, de toda aquela região, senhor presidente. Pessoas fugindo do radicalismo, pessoas sendo tiradas da sua terra natal, pessoas sendo tiradas do convívio da sua família, se vendo obrigadas, senhor presidente, como um grande desastre natural, a fugir de uma guerra que ninguém sabe por que ela está acontecendo, vereador Carlos Evaristo. E nós estamos vendo, senhor presidente, nós estamos presenciando um momento da história muito triste para a raça humana. Nós estamos vendo pessoas se escondendo. Nós tivemos a questão de 15 dias atrás, 90 pessoas morreram asfixiadas dentro de um caminhão na Hungria. Nós tivemos semana passada, senhor presidente, foi a capa da revista Veja, uma foto que mostra bem o que nós estamos acontecendo. Um garoto de 3 anos de idade, largado numa praia, como se fosse um tronco de árvore, uma garrafa PET abandonada que foi utilizada. E, infelizmente, parece que a humanidade, vereador Taubaté, está achando isso normal. A indignação que deveria causar ao ser humano isso, porque somos todos iguais, independente de onde nascemos, da cor que temos, do sexo que temos, da religião que escolhemos, da condição social que nós temos, era para ser todos iguais. E, infelizmente, senhor presidente, as pessoas não estão tendo, vereador Chico Bezerra, o direito de serem seres humanos, de viver a sua vida, de ter um pingo de paz, de tranquilidade, de ter um lugar na sua terra. As pessoas estão jogadas, sendo abandonadas. Vereador Protásio, vivem em guerras. É a criança que está ficando em guerra? É ela que está entrando em guerra? São as fronteiras que estão ficando em guerras? São os países ricos ou é o poder do capital? É a tirania dos que se acham melhores, entendeu? Que estão levando essas pessoas. A Síria está numa guerra civil. Só um minutinho, vereadora Vera, vou lhe permitir. A Síria está em guerra civil há mais de 5 anos. Se fosse pelo petróleo, o mundo inteiro já teria intervido ali, senhor presidente. Mas como lá não tem o petróleo, entendeu? Eles não estão fazendo. Não estão intervindo. Milhões e milhões de pessoas têm morrido. E nós, a comunidade internacional, esse mundo civilizado, esse mundo que se diz integrado através da internet, e a gente não vê sequer, senhor presidente, uma manifestação. Eu queria propor, claro, vereadora Vera. Só permissão, antes que a vereadora faz a pronúncia, quero consignar a presença da vereadora Vera e a presença do vereador Roberto. Muito obrigado, vereador. Obrigado, senhor presidente. Obrigada pela parte, senhor vereador. Seguindo o raciocínio de Vossa Excelência, nós temos no Brasil, há muitos anos, uns 20 anos aproximadamente, ou mais, eu não me recordo agora no momento, as terceirizações. A maioria das terceirizações no Brasil, o funcionário não tem férias, não tem 13º, não tem fundo de garantia. A maioria vive, eles colocam CNPJ para o funcionário, tudo quanto é motivo para não pagar os encargos trabalhistas. Eu acredito que o Getúlio Vargas, no momento, se é que existe outro planeta, deve estar rodopiando de raiva, porque ele que criou as leis trabalhistas no Brasil, e agora, nesse momento, vivemos um momento terrível, em que as terceirizações anulam todos os direitos trabalhistas dos funcionários. Então, essa parte é uma afronta à população, uma afronta ao ser humano brasileiro nesse momento. Muito obrigado, senhor vereador. Obrigado, senhor presidente. Entendi bem o comentário. Mas acho, senhor presidente,
Gostaria de pedir amanhã dessa casa apresentar uma moção que seja encaminhada a todos os vereadores possam, senhor presidente, mostrar a nossa indignação, senhor presidente. Qual é o papel da ONU, senhor presidente, de ser a representação, a organização das Nações Unidas, se ela não desempenha o papel dela? Qual é o papel dessa entidade que o Brasil gasta milhões de reais todos os anos para pagar a sua mensalidade, que tem diplomata não sei das quantas, se na hora que realmente a raça humana precisa, nós não temos uma liderança, não temos alguém que possa discutir o problema e intervir. Não é só abrir as portas, o Brasil parece que vai entrar, parece que está anunciando hoje que vai abrir as portas para 45 mil refugiados no Brasil. Mas, senhor presidente, e nobres pares, não é simplesmente acolher, claro que nós temos que fazer isso nesse primeiro momento, vereador Cláudio, mas para resolver o problema, não é tirar a pessoa de dentro da casa dela, tirar eles do seu local, da onde nasceram, da sua terra, da sua cultura, do seu direito de existir, e manda para cá, manda para não sei onde, para a gente deixar que nem os haitianos estão ficando aqui, com subempregos, ou com os bolivianos sendo escravizados aqui pela indústria têxtil de São Paulo. Eu acho que nós precisamos, senhor presidente, algo maior, e acho que cabe agora a nós, como representantes do povo mogiano, uma simples demonstração de força, de nós aqui apresentarmos um trabalho legislativo, vereador Carlos, mostrando a nossa indignação com as nações, com os governos, principalmente a Organização das Nações Unidas, senhor presidente, que não toma uma posição mais clara, que não exige dos governos, do seu Conselho de Segurança, que é a coisa mais esdrúxula do mundo, é aquele Conselho de Segurança da ONU. Vereador Mauro, permite uma parte? Claro, vereador. Vereador Mauro, Vossa Excelência tocou num ponto importante, que é a falta de liderança que tem. Hoje nós temos uma falta de liderança no Brasil, nós temos uma falta de liderança no mundo inteiro. Faltam líderes fortes que possam nos comandar. E hoje falta isso na ONU também, né? Porque essa questão que Vossa Excelência coloca é uma questão humanitária, né? De não enxergarmos as pessoas como credo, como cor, raça, enfim, mas de enxergarmos o ser humano como um ser humano. Então hoje, vereador Mauro, me lembro quando era garoto, se eu via a notícia de que alguém morreu assassinado, acidentado, era notícia. Hoje, uma coisa tão comum, tão corriqueira, infelizmente, a violência, o desprezo com o ser humano está tomando um caminho muito triste. Exemplo do meu discurso, desde o início nessa casa, vereador Mauro, eu volto a dizer, falta muita coisa, mas falta Deus no coração das pessoas. E essa crise de liderança que nós vivemos no mundo inteiro, não é só no Brasil também, mas vivemos uma crise da ausência de grandes líderes que possam, de repente, dar uma palavra que ajude a tomar uma decisão acertada. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais nenhum dos seus vereadores inscritos para falar do expediente, solicitar ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores e vereadoras para a nossa ordem do dia. Vereadora Ana Karina Pirillo está presente, vereador Antônio Lino está na presidência, vereador Taubaté. Está aí, está presente. Vereador Caio Cunha está na primeira secretaria, vereador Carlos Evaristo está presente, vereador Carlos Lukarevski está presente, vereador Cláudio Kilmiak está presente, vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes está presente, vereador Emerson Hong está presente, vereador Francisco Bezerra, depois do susto, está presente, vereador Iduígues Ferreira Martins está presente, vereador Jean Carlos Lopes está presente, vereador Juliano Joab está presente, vereador Marcos Furlan está presente, vereador Mauro Araújo está presente, vereador Odete Souza está presente, vereador Olímpio Osamu Tomiyama está presente, vereador Pedro René Komura está presente, vereador Protássio Nogueira está presente, vereador Sadal Sakai está aí? Cadê? Está presente, vereador Roberto Valença Lima está presente, vereador Rubens Benedito Fernandes Bibo está presente, vereadora Vera Lúcia Nogueira Rainha do Prado está presente.
Presidente, hoje 23 dos 23 vereadores estão presentes. 23 dos senhores vereadores e vereadoras estão presentes. Acório regimental. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura dos papéis constantes da ordem do dia. Única? Não é a primeira, é a única. É a única discussão. Única votação do projeto de lei complementar número 06/15, com assunto de captação, armazenamento e reuso de águas pluviais nos locais que especifica, de autoria do vereador Caio Cunha, que conta com os pareceres de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Meio Ambiente e Urbanismo pela normal tramitação. Colocar em discussão o projeto de lei complementar número 6/2015, de autoria do nobre vereador Caio Cunha. Está em discussão. Eu peço a palavra, presidente. Com a palavra o autor da propositura, o vereador Caio Cunha. Presidente, bom, primeiro, boa tarde aos senhores vereadores. Eu sou muito feliz, né, no dia de hoje que a pauta dessa casa ela traz uma votação desse projeto. Não por esse projeto ele ser da minha autoria, mas pela a importância que o tema se faz necessário, ainda mais no dia de hoje. Hoje, aliás, nesse feriado, né, prolongado, choveu em Mogi das Cruzes. E choveu muito. Eu até já falei uma vez aqui, dá uma agonia no presidente, né? Ainda mais depois que nós entramos numa crise hídrica, dá uma agonia ver a água da chuva indo para a sarjeta, indo misturando com o esgoto, indo para o rio e indo literalmente água abaixo, não é? Então esse vereador, junto com a minha equipe do gabinete, nós elaboramos um projeto no ano passado para a captação, o armazenamento e o reuso das águas de chuva, água pluvial, nos condomínios residenciais, né? Então, hoje, a partir, caso essa lei seja aprovada pelos vereadores aqui dessa casa, os novos condomínios, novos empreendimentos imobiliários serão obrigados a implantarem um sistema de captação e reuso de água. Mais do que necessário, mais do que emergente essa situação, para que nós pensamos em um desenvolvimento sustentável, não só da nossa cidade, mas com o nosso país. É uma iniciativa e eu queria agradecer, na verdade, porque na verdade esse projeto ele foi apresentado no ano passado, tive ajuda da área jurídica do Dr. Paulo, que muito nos ajudou, nos orientou de como seria necessário a adaptação do projeto, porque o meio ambiente tem tantas regras específicas e às vezes acaba limitando a atuação de um parlamentar nessa causa. E também agradecer aos vereadores, o vereador nobre, vereador Olímpio Tomiyama, que debruçou no projeto durante alguns meses, criteriosamente ele analisou, né, juridicamente e achou uma via para que esse projeto pudesse ser colocado em pauta aqui na tarde de hoje. Assim como os outros vereadores também, das comissões do Meio Ambiente, vereador Juliano Abe, de Obras, presidida pelo vereador Carlos Evaristo, que hoje, com muita alegria, eu conto com a sensibilidade dos nossos amigos vereadores para que o projeto seja aprovado. Muito obrigado, presidente. Agradeço. Continua em discussão. Palavra ao vereador Mauro Claudino de Araújo. Senhor presidente, só para enaltecer, senhor presidente, acho que o vereador Caio lembrou bem, o amadurecimento, tanto do vereador Caio como dessa casa, das comissões, no intuito, senhor presidente, de amadurecer e salvar uma boa ideia, senhor presidente, inviabilizar técnica e juridicamente. Eu acho que, senhor presidente, isso mostra o avanço que essa casa está demonstrando na questão desse mandato, como o tempo faz bem, senhor presidente, para determinadas situações.
Nós estamos chegando hoje a um termo, o vereador Caio, viu? Gostou. A gente está chegando hoje, senhor presidente, num momento que demonstra isso. Para chegar aqui, colocar em plenário e votar, senhor presidente, é que muita discussão foi feita, muito trabalho foi feito, muita análise, senhor presidente, envolvido o departamento técnico dessa casa, a Comissão de Justiça e Redação, as lideranças, senhor presidente. Acho que esse é o trabalho. Então, as pessoas acham que é simplesmente chegar aqui, terça e quarta-feira, às 3 horas da tarde, e levantar a mão ou ficar quietinho, senhor presidente. O trabalho do bom legislador, do bom representante do povo, vai muito além disso. Ele vai, entendeu, do amadurecimento de uma ideia, da possibilidade de implementar essas ideias. E eu acho, vereador Caio, que Vossa Excelência está de parabéns por esse momento, entendeu, de também ter amadurecido, de ter enxergado essa composição geral, chega no momento adequado, não é porque está chovendo ontem e hoje que nós vamos deixar de viver a maior crise hídrica da história da nossa cidade, aqui do estado de São Paulo. Eu acho que boas ideias, quando a gente sabe pô-las em prática, entendeu, é que vão ajudar a população da nossa cidade. Eu acho que isso vai ser uma grande bandeira, é uma resposta para a sociedade que Vossa Excelência está dando a respeito do seu mandato, sobre aquilo, tudo que você pensa, sobre o amadurecimento de vossas ideias. Eu acho que mostra que o senhor está cada vez mais preparado, entendeu, para exercer o teu mandato. Peço a palavra, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra o novo vereador Jean Carlos Lopes. Senhor presidente, eu hoje, a gente discutindo esse projeto, vou na mesma linha do vereador Mauro Araújo, trata-se de planejamento. Esse é um projeto importante, por exemplo, para o planejamento da nossa cidade. Vamos abrir aqui, vai ser um divisor de águas. Pode ter certeza que no futuro, às vezes aqui, não teremos, a gente não consegue quantificar ou materializar isso, mas no futuro bem próximo, nós seremos aqui visto pelo Brasil, pelo mundo, como uma cidade também moderna. Uma cidade que está preocupada com as questões urbanísticas, com as questões de planejamento. E essa, sem dúvida alguma, que a falta d'água, a gente vê aí a escassez. E o trabalho que o vereador Caio apresenta, lá atrás, teve até discussões, vereador Carlos Evaristo, já teve ideias elaboradas mais ou menos assim, mas não chegou a ponto de uma aprovação. É claro que hoje uma bandeira urgente, mas ela, sem dúvida alguma, ao aprovarmos, traremos para a cidade, mostraremos para o Brasil que o vereador Caio vai se transformar num divisor de água na cidade, pensando, por exemplo, no futuro, pensando no planejamento da nossa cidade e também das residências. Cada residência tendo uma cisterna dessa, olha só quanta economia nós vamos trazer para a cidade, levando em conta, por exemplo, a escassez da água e já a fala, por exemplo, sobre a questão do meio ambiente no mundo e aqui no Brasil. Parabéns, vereador, por essa iniciativa. Continua em discussão. Palavra do vereador Francisco Ribeiro, Chico Nogueira. O Chico Bezerra, perdão. Chico Nogueira. Eu sei que o meu amigo Chico Nogueira está no céu. É que eu falei hoje, falei dela hoje. Quer me levar para o céu também. Mas nossa. Presidente, esse projeto do vereador Caio Cunha, eu acho que é de uma importância fundamental, porque hoje a gente vê em algumas cidades do Brasil que já é feito pelas prefeituras na obrigação de, quando se construir prédios novos, se faça realmente uma adequação no sentido de ter o seu depósito para água da chuva, que é feito num reservatório e que se pode usar isso aí de uma infinidade de sistemas, ou melhor, de coisas que pode se usar durante o dia nesses prédios. Eu me lembrei aqui, tenho lembrado, presidente, esses dias nós tivemos numa reunião na Prefeitura de Mogi das Cruzes com relação ao Hospital Municipal de Mogi, onde o secretário do Planejamento e o pessoal que fez o prédio do Hospital Municipal, eles fizeram uma adequação no sentido de ter uma cisterna lá no hospital e toda a água que é utilizada pelos banheiros do hospital
são usadas justamente por essa cisterna, que são utilizada a água dessa cisterna. E isso, presidente, é uma coisa fundamental. Se a gente fizer os prédios novos de nossa cidade um local adequado para fazer o armazenamento de água, não tenha dúvida que a gente vai fazer e esse pessoal vai fazer uma grande economia. Eu tenho experiência disso há muitos e muitos anos, porque eu nasci num estado, que é o estado do Ceará, onde praticamente todas as casas do Ceará têm a sua cisterna de água, que eles usam a sua cisterna de água acostumados já com o problema da seca no Nordeste, onde as pessoas fazem o armazenamento de água nas suas casas para poder suprir as necessidades de água durante o ano. Às vezes você tem períodos prolongados de seca e o pessoal usa esta água, às vezes até para beber com determinado tipo de tratamento. Então, eu acho de uma importância fundamental e nós temos só que elogiar o trabalho do vereador Caio Cunha, que é de uma acessibilidade muito grande, e eu espero que a Prefeitura adote o mais rapidamente possível esse projeto. E agradeço. Só para informar a Vossa Excelência também, esta casa é dotada desse sistema, tem 20 mil litros de água armazenado, foi feito na época pelo vereador Mauro Araújo, que esta casa já tem esse sistema também já em funcionamento. Continua em discussão. Encerrada a discussão, nós vamos passar ao processo de votação. Gostaria de informar aos colegas vereadores e vereadoras, como é um projeto de lei complementar, precisamos colher os votos para esta matéria. E na hora da votação, eu peço por gentileza os senhores vereadores e vereadoras que pronunciem o seu voto no microfone para o primeiro secretário registrar os votos de todos os senhores e senhoras. Vamos passar ao processo de votação. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadoras para que possamos colher os votos para esta matéria. Eu sou contra. Vereadora Ana Carina Pirillo. Voto sim. Vereador Antônio Lino da Silva. Voto sim. Vereador Benedito Taubaté Guimarães. Vou pensar. Sim. Vereador Caio Cunha vota sim. Vereador Carlos Evaristo. Sim. Vereador Carlos Lukarewski. Sim. Vereador Cláudio Meac. Voto sim. Vereador Clodoaldo de Moraes. Sim. Vereador Emerson Hong. Voto sim. Vereador Francisco Bezerra. Voto sim. Vereador Iduígues Martins. Voto sim. Vereador Jean Lopes. Sim. Vereador Juliano Joabe. Sim. Vereador Marcos Furlan. Sim. Vereador Mauro Araújo. Vereador Mauro vai votar favorável à proposta de iniciativa do vereador Caio Cunha. Você é meu amigo mesmo, obrigado. Vereadora Odete Rodrigues. Vereadora Odete vota sim. Vereador Olímpio Tomiyama. Voto sim. Vereador Pedro Relei Komura. Sim. Vereador Protásio Nogueira. Sim, né? Sim, obrigado. Vereador Sadal Sakai. Sim. Vereador Roberto Valença. Sim. Vereador Rubens Benedito Bibo Fernandes. Sim. Vereadora Vera Lúcia Nogueira Rainho do Prado. Sim, e não tem o do, viu, vereador? Obrigado. Senhor presidente, o projeto foi aprovado por 23 dos senhores vereadores, por unanimidade. A aprovação é do presidente. 23 vereadores votaram sim, portanto a matéria está aprovada. Vai à sanção do prefeito. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto, o autor da propositura. Eu acho que nunca é demais agradecer, não é? Então eu queria agradecer essa casa, agradecer a paciência, tanto do departamento jurídico como de alguns vereadores, porque eu tenho certeza que eu abusei da paciência, né, de vocês para que esse projeto fosse aprovado. Então eu queria agradecer, não só pelos pareceres, pelo estudo, pela contribuição, né, que cada um deu e pela aprovação no dia de hoje. Muito obrigado. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto, o novo vereador Jean Carlos Lopes. Só a título de esclarecimento, senhor presidente, o projeto prevê nos prédios, nos condomínios residenciais e nos prédios, por exemplo, o armazenamento de água. Na minha fala,
eu fui mais além. Com a ideia, as outras residências que não fazem parte, por exemplo, dos condomínios, dos prédios, poderão certamente usar isso como exemplo. Então no sentido do futuro, certamente Mogi pode ter um ganho de qualidade ao propor para que todas as residências também tenham. Isso aí pode vir acompanhado, e eu vou mais além, pode ser vindo acompanhado de subsídio, ajuda da própria prefeitura, para aquelas residências que não têm um poder econômico suficiente para instalar. De repente, vindo com subsídio da prefeitura, no futuro poderemos ter quase a sua totalidade. Essa é a minha fala. Parabéns, vereador Caio. Declaração de voto, presidente. A declaração de voto, a nova vereadora Odete Souza. Bom, esse projeto foi um projeto exaustivamente discutido, né? E nós sabemos da importância do projeto, conhecemos algumas engenhocas que determinadas pessoas chegaram a fazer, a trabalhar, principalmente as pessoas que moram no alto, em bairros, pela dificuldade da água. Verdadeiras engenhocas eu conheço. Então, assim, algumas residências no município, sem dúvida nenhuma, já tem alguma cisterna ou algum tipo de armazenamento, como, por exemplo, a do vereador Protásio, né? E em outras residências, nós temos ciência disso. Mas o importante disso é a valorização. E a necessidade hoje, mostra de um projeto de Vossa Excelência do ano passado, tamanha importância de adequação para que hoje pudesse ser aprovado, né? Então, assim, é de fundamental importância. Mas melhor ainda, o dia que nós conseguirmos que as universidades, que as escolas estaduais, que as escolas municipais, que as creches, todas aquelas que abrigam um grande número de pessoas, né, pudessem, de uma maneira ou de outra, se adequar a essa reserva, porque é de fundamental importância, né? Como, por exemplo, o vereador Chico mencionou do Hospital Municipal, né? Então, quem puder se adequar, seria de fundamental importância, pela necessidade que vivemos hoje. Não é mais, vereador Protásio, como era antigamente. A água era um bem infinito. Hoje nós sabemos que não é, que é um bem finito. Então, nós temos que nos adequar cada vez mais. Parabéns, vereador. Parabéns a essa casa por valorizar o trabalho e conseguir realmente a aprovação daquilo que vem, neste exato momento, uma necessidade fundamental. E que isso seja exemplo para muitos outros. Obrigada. Senhor presidente, não há mais papéis para votação na ordem do dia. Não há mais documento para ser tratado na ordem do dia. Nenhum dos seus vereadores inscrito para falar em explicação pessoal. Antes de encerrar a presente sessão, convoco os senhores vereadores e vereadoras para a sessão ordinária, amanhã, no seu horário regimental. Portanto, está encerrada a presente sessão. Quero dizer aos senhores vereadores e vereadoras, tem uma reunião daqui a pouco convocada pelo líder Chico Bezerra.